Evangelho de João, capítulo 12. Todos acharam? Amém? Nós vamos ler do versículo 20 até o versículo de número 28. Evangelho de João 12, 20 diz assim: Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde quer que eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Amém? Fique com a sua Bíblia aberta nesse texto, nós vamos pensar um pouquinho. Eu tinha planejado aqui voltar um pouquinho com vocês até o capítulo 7, a partir do capítulo 7, mas devido ao fator tempo, eu vou tentar resumir aqui para vocês essa parte introdutória e aconselhar vocês a em casa fazer a leitura e tentar observar. Meus irmãos, quando você observa o Evangelho de João, a partir do capítulo de número 7, você percebe que João descreve uma crescente tensão ou um crescente conflito entre Jesus, a família, o povo e os líderes religiosos. Por exemplo, quando você pega, não é para vocês olharem, o capítulo 7, versículo 5, você vai perceber que João deixa claro que os próprios irmãos de Jesus não criam nele. Ou seja, dentro da sua própria família, Jesus não tinha credibilidade como Filho de Deus ou como Messias. Seus irmãos não criam nele. Quando você vai um pouquinho mais para frente ainda, no capítulo 7, você vai perceber que o povo, que a multidão, do mesmo jeito que hoje, a multidão está dividida acerca da sua opinião e acerca da sua visão de Jesus. Alguns, por exemplo, diz no capítulo 7, versículo 1, que alguns procuravam matá-lo. No capítulo 7, versículo 12, vai dizer que outros achavam que Jesus era bom. Ainda no capítulo 8, mais na frente um pouquinho, versículo 48, você encontra outros que achavam que Jesus estava endemoniado, ou que Jesus era um endemoniado.
E você ainda tinha aqueles que queriam apedrejá-lo. Então veja que João vem descrevendo, olha, em casa, o pessoal não acreditava nele. Na multidão, o povo estava dividido quanto a quem ele era. Aí chega nos líderes religiosos, a partir do capítulo 7, verso 32, entrando até o capítulo 11, você vai perceber que os líderes religiosos, movidos ou motivados por um forte sentimento de inveja, eles mandaram prender Jesus. Eles queriam matar Jesus. Eles simplesmente estavam tramando a prisão e a morte de Jesus. Mas de repente, chega o capítulo 12, em Israel, melhor dizendo, na capital de Israel, Jerusalém, estava acontecendo uma grande festa religiosa, e vinham pessoas de várias nações para Jerusalém. E chegaram ali alguns que eram gregos. E esses gregos seguramente já tinham ouvido falar de Jesus. Então eles encontraram Filipe, que era um dos discípulos de Jesus, e disseram o quê? Filipe, Senhor, nós queremos o quê? Nós queremos ver Jesus. Você poderia dizer, pastor, Filipe poderia ter dito assim, olha ele ali, estão vendo? Quando eles pediram, queremos ver Jesus, eles não estavam assim, querendo ver. Eles queriam uma audiência. Eles queriam ter uma conversa. Eles queriam falar com Jesus. Filipe comenta isso com André, que era outro discípulo. E André faz o quê? Vão lá os dois, procuram Jesus e diz, olha Jesus, tem um pessoal aí, os gregos. Eles querem ter uma audiência particular com você. Eles querem conversar com você. Quando Jesus escuta essa informação, no versículo de número 23, qual foi a reação de Jesus no verso 23? Diz o texto, verso de número 23, respondeu-lhe Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Ele não marcou não a audiência. Mas o que Jesus concluiu? Olha, chegou o momento, chegou a hora em que eu, o Filho do Homem, eu, o Messias, eu, o Filho de Deus, chegou a hora em que eu serei glorificado. Quando você lê isso aqui, você pensa, o que Jesus queria dizer? Irmãos, a glória do Filho do Homem implicava, sabe em quê? A glória do Filho do Homem implicava em prisão e açoites. A glória do Filho do Homem implicava em vergonha e morte. Jesus tinha consciência, é chegado o momento que eu seja glorificado, mas ele sabia que a glória do Filho do Homem seria dessa forma. Por isso que no versículo de número 24 ele diz o quê? Ele diz, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muitos frutos. Por que Jesus está dizendo isso? Porque ele tinha consciência que a sua glorificação passaria inevitavelmente pela sua morte. Ele era o grão de trigo que deveria morrer para que o fruto viesse a aparecer. Ou seja, irmãos, diante da proximidade de sua morte, diante da iminência de sua morte, no verso de número 27, como é que Jesus está? Ele diz, a minha alma está angustiada. Consciente de que a sua morte por crucificação aconteceria em breve, ele fala que a sua alma está profundamente triste. A sua alma está tomada por horror e por agitação. E qual era a grande questão no verso de número 27? Ele diz, a minha alma está angustiada, e que direi eu? Eu tenho duas opções. A primeira opção, eu posso dizer, Pai, salva-me desta hora.
Mas qual era a outra opção? Glorifica teu nome. Ou seja, irmãos, a questão aqui é que Jesus poderia optar por salvar a sua pele, ou poderia optar em renunciar a si mesmo e salvar o mundo. Jesus poderia optar em livrar a si mesmo do sofrimento, ou praticar o sacrifício ou a entrega de si mesmo para que os pecadores fossem salvos. E qual foi a opção de Jesus? Ele optou pela renúncia de si mesmo. Ele optou pelo sacrifício de si mesmo para que o mundo pudesse ser salvo. Nós vemos aqui nesse texto Jesus renunciando a si mesmo. Nós vemos aqui nesse salmo Jesus renunciando à sua vontade como homem e optando pela cruz. Nessa ocasião, Jesus faz isso. Mas se você prestar atenção na leitura dos evangelhos, quantas vezes Jesus renunciou? Durante toda a sua vida e existência terrena, ele renunciou. Você não encontra um Jesus renunciando em alguns momentos, mas você encontra um Jesus vivendo a renúncia como um estilo de vida. Ele simplesmente renunciou, entregou-se, abriu mão de si mesmo durante todo o seu ministério e durante toda a sua existência terrena. Para começar, para ele vir aqui, ele teve que abrir mão de quê? Da sua glória, para descer até aqui. E durante o seu ministério, várias vezes ele renunciou. Por isso que o que eu quero pensar nesta noite com os irmãos, é exatamente sobre esse tema, que praticamente não se fala hoje. E me permitam abrir aqui um parêntese que não está na mensagem. É só um parêntese. O que eu vou falar aqui hoje é algo que não combina com o mundo pós-moderno. Não combina, é incompatível. Não existe nenhuma compatibilidade entre o que eu vou pregar hoje e aquilo que o mundo pós-moderno prega. Porque do século XIV para cá, nós vivemos num mundo dominado pelo humanismo, onde o homem é o centro de todas as coisas. Onde a felicidade e o bem-estar do homem é o centro de tudo e tornou-se o propósito de toda busca. Porque o que eu vou tratar nesta noite é sobre a renúncia como estilo de vida. Eu não vou falar da renúncia como momentos onde nós abrimos mão de algo, de alguém ou de alguma coisa. Mas eu vou falar da renúncia como um estilo de vida, a partir do exemplo de Jesus. E a pergunta que a gente faz aqui é: o que é necessário para que a renúncia se torne para nós um estilo de vida? Verso de número 27. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Observe o final. Mas, precisamente com este propósito, vim para esta hora. Irmãos, para que a renúncia se torne um estilo de vida, nós precisamos entender o propósito da nossa existência, o propósito da nossa vida. Jesus não poderia orar: Pai, livra-me dessa hora, livra-me desse sofrimento, livra-me da cruz. Por que não? Porque o propósito de sua vinda para este mundo era ir para a cruz. Ou seja, havia Jesus nascido com um propósito muito claro de morrer na cruz. Ele diz: como é que eu vou pedir, Pai, livra-me desta hora, se eu vim a este mundo exatamente com esse propósito e exatamente para esta hora? Irmãos, durante sua existência terrena,
Jesus sempre teve em mente o propósito de sua vinda a este mundo. A Bíblia relata muito pouco sobre infância e adolescência ou pré-adolescência de Jesus. A fase de juventude não tem nada, mas nós temos um lampejo, algo assim, muito pouco, lá no Evangelho de Lucas, que é o relato de Jesus quando ele tinha quantos anos? Quantos anos? 12 eram na nossa faixa etária, que nós dividimos diferente da maneira como os judeus dividiam, mas na nossa faixa etária Jesus era um pré-adolescente. O relato diz que Jesus estava onde? No templo. Fazendo o quê? No meio dos doutores da lei, discutindo acerca da lei e da palavra de Deus. E os seus pais? Atrás dele. Em busca dele. Até que o encontram no templo. Vocês lembram qual foi a resposta de Jesus para sua mãe, para os seus pais? Ele disse: por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Então ele diz: por que vocês estão aí preocupados atrás de mim? Por que vocês estavam fazendo isso? Vocês deveriam saber qual o propósito da minha vinda, qual o propósito da minha existência aqui. Vocês deveriam saber que eu estaria na casa do meu pai. Consciência de propósito. Em outras ocasiões, por exemplo, quando ele está na casa de Zaqueu, lá no finalzinho, ele vai dizer: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que é isso? Consciência de propósito. Em outras ocasiões, ele vai dizer que o Filho do Homem não veio para servir, melhor, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Consciência de propósito. Em alguns momentos ele disse: olha, eu vim, e o que eu estou fazendo aqui, e o que eu tenho como alvo e como propósito, é fazer a vontade daquele que me enviou. Chegou um momento em João capítulo 4, que ele chega para os discípulos e diz: olha, uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. Que comida é essa? Ele disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Sabe o que é isso? Consciência de propósito. No texto que nós lemos a semana passada para pregar, em Mateus capítulo 16, Jesus fala para os discípulos o quê? Que era necessário seguir para onde? Para Jerusalém. Sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Consciência de propósito. Irmãos, Jesus nunca, em momento algum da sua existência terrena, nunca ele perdeu de vista o propósito da sua existência. Ele tinha de maneira muito clara na sua mente o porquê e o para que ele estava aqui. E agora, nesse texto que nós lemos, ele está na reta final do seu ministério. E o que é que ele deixa claro? Consciência de propósito. Eu vim para isso. Meus irmãos, quando nós mantemos claro em nossa mente o propósito da nossa vida, o propósito da nossa existência como servos de Cristo, quando nós mantemos claro o propósito da nossa existência como igreja, se torna menos difícil fazer da renúncia um estilo de vida. Por isso que nessa noite eu queria perguntar para você que está aqui. Pense comigo. Responda para si mesmo. Qual o propósito da sua existência? Você que está sentado aqui nesta noite, qual o propósito da sua vida? Talvez alguns já evangélicos vão dizer: pastor, o propósito da minha vida até eu morrer é ser crente e ir aos cultos no final de semana. Talvez alguns podem dizer: pastor, eu nasci num lar cristão
e o propósito da minha vida é seguir a religião dos meus pais, ter uma vida sossegada e tranquila. Isso é tudo para mim. Talvez outros queiram dizer: pastor, o propósito da minha vida é muito simples: estudar, trabalhar, para alcançar estabilidade profissional e financeira. Esse é o propósito da minha vida. Talvez alguns aqui tenham pensado: não, o meu propósito é um pouquinho mais além. Como? Eu quero comprar a minha casinha própria, de preferência me casar com uma linda mulher, ou com um lindo rapaz, constituir uma família e usufruir de uma vidinha segura e estável. Esse é o propósito da minha vida, pastor. Talvez outros aqui mais ousados digam: não, pastor, eu tenho propósitos maiores na minha vida. Quais? Olha, o que eu penso, pastor, como propósito para a minha vida é conquistar grandes coisas. Eu quero acumular nessa terra um grande patrimônio. Eu quero alcançar poder e status social. Eu quero ser respeitado e reconhecido na sociedade. Eu quero chegar lá, pastor, porque o senhor sabe que eu sou um homem e uma mulher de fé. Eu nasci para grandes coisas. Você já começa a pensar assim. Talvez outro esteja dizendo: pastor, o propósito da minha vida é permanecer e usufruir do saudável ambiente da igreja. Isso é tudo para mim. E outros, um pouquinho assim, mais ou menos, vai dizer: pastor, o propósito da minha vida é... Eu vou ser muito claro para o senhor. Eu quero trabalhar durante a semana, porque Deus colocou o trabalho para o homem mesmo. Aos finais de semana, eu quero ir para o culto. E depois do culto, eu quero voltar para casa. E no dia seguinte, eu quero reiniciar o interminável ciclo de uma vida cômoda e conveniente. Esse é o propósito da minha vida. Isso é tudo, pastor. Meu irmão, eu queria que você entendesse nesta noite que há um propósito maior para a sua vida do que essas coisas. Olha o versículo de número 25. No versículo 25, Jesus diz: quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que aborrece ou que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. O propósito da sua vida, segundo Jesus, é: não dê prioridade à sua própria vida. Os interesses do reino de Deus precisam estar acima dos seus interesses. O propósito maior que Jesus está deixando claro é que nós devemos abrir mão, é que nós devemos seguir uma vida de renúncia de nós mesmos, abrir mão de interesses pessoais, de sonhos e projetos de vida e submeter todos eles ao Senhor. Esse é o propósito maior. Eu já disse aqui na igreja que no meu tempo de jovem, adolescente e jovem, a gente não tinha lá grandes sonhos, mas eu tinha um sonho. Eu vim para a cidade de Serra Talhada com 9 anos de idade para estudar, depois de ter passado por Floresta. Morei na casa dos meus tios. E o meu grande alvo era estudar, porque meus pais em Santa Maria, onde eu nasci, eles estavam trabalhando duro, pesado, sacrificando-se, para que eu pudesse ter estudo. E eu vim para cá. Estudei na escolinha São Pedro. De lá fui para o Cornélio Soares, na época mais conhecido como Industrial. E você sabe qual era o ápice do sonho da minha vida naquela época? Antes de chegar na faculdade, eu queria ser um dos melhores alunos, se não o melhor do Cornélio Soares. Porque naquela época, o Banco do Brasil chamava os melhores alunos para serem office boy. Coisa bonita, né? Office boy. Eu era encantado com esse negócio. Eu queria ser office boy do Banco do Brasil. Era o grande sonho. Eu queria concluir o chamado na época 2º grau no industrial científico. Eu queria concluir
e entrar na FAFOPST, que era a única faculdade que nós tínhamos aqui. Porque o sonho da minha vida era ser o melhor que eu pudesse ser, professor de matemática. E eu planejava isso, meus pais investiam em mim para isso. Até que aos 16 anos de idade, Jesus de Nazaré entra na minha história e ele troca tudo isso. Eu passei a perceber que havia um propósito maior do que ser office boy. Eu passei a perceber que havia um propósito maior do que ser professor de matemática, mesmo que eu fosse, mas eu entendia que havia algo maior como professor de matemática. Aos 16 anos, Deus me dá a mais profunda consciência que Ele estava me chamando para um ministério, para a pregação da palavra. Aos 17 anos, caminhando para os 18, quando eu vou concluir o ensino médio hoje chamado, meus pais com um grande sonho, porque era o primeiro filho, apesar de ser o terceiro, mas era o primeiro que ia terminar, na época era um sucesso, o 2º grau. Eu formei o meu filho, e aí eu chego para minha mãe, para os meus pais, e digo para eles, estou deixando tudo, porque Deus me chamou para o ministério. Meus pais não entenderam, eles não eram cristãos. Para eles foi a maior frustração, porque eles investiram em mim, para que eu pudesse me tornar um homem próspero, pelo menos com algo suficiente para ajudá-los. Mas meu irmão, eu entendi aquilo que está aqui no versículo de número 26, onde o Senhor diz, se alguém me serve, siga-me. Onde eu estou, ali estará também o meu servo. Eu entendi que o propósito maior da minha vida era servir a Jesus Cristo de Nazaré, onde Ele me colocasse, seja como professor, seja como pastor missionário, onde Ele me colocasse, eu entendi que havia um propósito maior, era seguir ao Cristo, onde quer que Ele fosse. Mas, meus queridos, o Senhor está deixando claro que há algo maior. Mas deixa eu lhe dizer, sempre haverão tentativas de nos desviar do propósito da nossa vida. Sempre. Nós deixamos claro aqui que Jesus veio com um grande propósito, e Ele sabia que Ele tinha que chegar na cruz. No início do ministério, um pouco antes do início do ministério, Ele vai para o deserto e foi tentado pelo diabo. Qual foi ou qual era a essência da tentação de Jesus no deserto? A essência era, vou facilitar a tua vida, para que você não precise enfrentar a cruz. Transforma pedra em pão e come. Faz o seguinte, pula lá de cima para cá, que todo mundo vai reconhecer que você é o Messias. E tem mais, eu vou te dar todos os reinos do mundo e a glória deles se você prostrado me adorar. O Satanás queria desviar Jesus do propósito, e o propósito era chegar na cruz. No texto que nós lemos domingo, novamente fazendo uso de um servo, de um amigo íntimo de Jesus, Satanás novamente tentou o quê? Desviar Jesus da cruz. Observe que tanto no deserto como no diálogo com Pedro, essas tentativas tinham um objetivo único: desviar Jesus da via crucis, desviar Jesus do Gólgota, desviar Jesus da cruz do Calvário. Esse era o grande alvo. Observe que todas essas tentativas de desviar Jesus traziam no seu bojo uma proposta aparentemente melhor, mais atrativa, menos exigente e menos dolorida que a renúncia de si mesmo. Mas, meus irmãos, não é diferente hoje. Muitos, e quando eu digo muitos, são muitos mesmo. Muitos têm se desviado do foco, do propósito de Deus para a sua vida, atraídos por propostas mais atraentes, menos exigentes, menos doloridas que a renúncia de si mesmo. Mas deixa eu lhe dizer,
para que a renúncia se torne um estilo de vida, nós precisamos ter em mente ou entender o propósito da nossa existência. Eu queria que você, quando voltasse para casa hoje, eu queria que você não conseguisse dormir. Pastor, que negócio é esse? Não conseguisse dormir até que você pudesse pensar, refletir e concluir qual o propósito da minha vida. Mas em segundo lugar, no versículo de número 28. No 27, Jesus disse: o que eu vou dizer? Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Mas no 28 ele disse o quê? Pai, glorifica o teu nome. Para que a renúncia se torne para nós um estilo de vida, nós não apenas precisamos entender o propósito da nossa vida, nós precisamos entender que o propósito maior da nossa vida é a glória de Deus. Então Jesus olha e diz: eu vim para isso. Então ele diz: Pai, glorifica o teu nome. Jesus optou pela glorificação do nome do Pai. Mas o que implicava para Jesus, ou o que significava Pai, glorifica o teu nome? O que significava para Jesus? Quais as implicações disso para Jesus? Meus irmãos, optar pela glória do Pai era optar pela renúncia de si mesmo. Optar pela glória do Pai, como Jesus fez, era optar pelo sofrimento, pelo escárnio dos homens, pela vergonha pública. Optar pela glória do Pai era optar pelos pregos, pela humilhação, pela coroa de espinhos, era optar pela cruz e pela morte vergonhosa. Jesus sabia que estava aqui para promover a glória do Pai. Na sua oração sacerdotal, concluindo já o seu ministério, ele disse: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Então Jesus sabia que estava aqui para promover a glória do Pai, não para o prazer pessoal. Ele não estava aqui para o aplauso e a aceitação dos homens. Ele não estava aqui para a satisfação e a felicidade pessoal. Jesus sabia que a glória do nome do Pai, ou para que o nome do Pai fosse glorificado, era necessário acontecer a morte do grão de trigo. Sem a morte do grão de trigo, o Pai não seria glorificado. Para que o nome do Pai fosse glorificado, Jesus, irmãos, foi até as últimas consequências. Quando Paulo escreveu a carta aos Filipenses, falando de Jesus, ele disse que ele humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. A glória do nome de Deus é o cerne do Evangelho. A glória do nome de Deus, a glória do nome do Pai, é o âmago, é o centro de todo o Evangelho. Irmãos, nós vivemos hoje um momento em que há uma corrida, vocês sabem disso porque são brasileiros e sabem quanto as igrejas no Brasil estão abarrotadas de gente. Mas há hoje uma corrida frenética às igrejas, em busca de realização, felicidade e satisfação pessoal. Há uma corrida frenética hoje às igrejas em busca de sucesso. Há uma corrida frenética hoje às igrejas em busca do alcance de objetivos pessoais, egoístas e interesseiros. Há uma corrida frenética às igrejas em busca da satisfação de demandas e necessidades de valor puramente humano e puramente terreno.
Nós vivemos uma época, irmãos, onde a busca da felicidade tornou-se o foco da vida. Uma época onde a busca da felicidade tornou-se, para muita gente, toda a busca. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando a felicidade pessoal torna-se o foco da busca, não há lugar para renúncia. Quando a satisfação ou o prazer pessoal torna-se o foco da busca, não há lugar para a glória de Deus. Mas, meus irmãos, eu queria dizer algo que talvez você não vai concordar comigo, mas eu quero que você pense depois sobre. Nenhum de nós aqui foi chamado para ser feliz. Nenhum de nós aqui foi chamado para satisfazer desejos, caprichos e interesses egoístas. Nós fomos chamados e escolhidos por Deus para a glória dEle. De maneira que a nossa felicidade está atrelada à glória de Deus. Se a nossa felicidade promove a glória de Deus, seja feliz. Mas se a sua felicidade, a nossa felicidade, desonra o nome de Deus, fuja dessa felicidade, porque a minha felicidade só é felicidade de fato quando Deus é glorificado naquilo que eu faço. A busca da glória de Deus implica na morte do grão de trigo. A busca da glória de Deus precisa estar acima, meus irmãos, de qualquer outra busca. A busca da glória de Deus implica no esvaziamento de nós mesmos. A busca da glória de Deus implica na morte do nosso eu egoísta. A busca da glória de Deus implica em nós submetermos a Ele nossos interesses e as nossas prioridades. A busca da glória de Deus implica em nós submetermos a Ele nossos planos, nossos projetos e nossos sonhos. E eu vou ser um pouquinho mais além, A busca da glória de Deus implica em colocar a serviço dEle nossos estudos. Colocar a serviço dEle nossa faculdade. A busca da glória de Deus implica em colocar a serviço dEle a nossa profissão, as nossas estabilidades. Em dizer, Deus, eu cheguei até aqui, mas eu cheguei por causa do Senhor, e eu não quero usufruir disso sozinho, eu quero usar isso para a glória do Teu nome, abençoando outras pessoas. A busca da glória de Deus implica em colocar a serviço dEle a nossa empresa, o nosso comércio, o nosso emprego, a nossa faculdade, o nosso trabalho e a nossa família. Nisso consiste a busca da glória de Deus. Eu pensei que era só se eu virasse missionário ou pastor. Não. Missionário ou pastor é uma vocação específica. Mas todos que aqui estão, na sua profissão, no seu trabalho, naquilo que faz, pode colocar o que tem e o que faz para que o nome de Deus seja glorificado. Então, mais uma vez, eu gostaria que você não dormisse hoje, até você responder a pergunta. Que pergunta? O que eu estou fazendo na escola, na faculdade, na empresa, no escritório, no consultório, o que eu estou fazendo hoje na minha família, no meu trabalho, glorifica e honra o nome de Deus? Se não, nessa noite, a palavra de Deus para o seu coração é: viva renúncia como estilo de vida. E para você viver renúncia como estilo de vida, entenda que o propósito maior da sua vida, da nossa vida, é a glória de Deus. Mas eu queria concluir essa mensagem
dizendo para você que a glória de Deus deve ser buscada até nas coisas mais corriqueiras e naturais da vida. Nas coisas corriqueiras e naturais da vida. Paulo, quando escreveu aos Coríntios, no capítulo 10, verso 31, o que foi que ele disse? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Irmãos, quem aqui não come e bebe? Todos nós. É o cotidiano, é o corriqueiro. Mas Paulo vai dizer que até essas coisas corriqueiras e do cotidiano precisam ser feitos para a glória de Deus. Mas eu queria que você abrisse, por favor. Eu sei que já chegou 9 horas, mas eu não queria fechar a mensagem sem falar isso para você. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 19. Por favor, todos abram a Bíblia nesse texto. Mateus capítulo 19. Enquanto vocês abrem, eu vou só reafirmar. Nós estamos trabalhando aqui a renúncia como estilo de vida. E nós enfatizamos duas coisas. O que é necessário para a renúncia se tornar um estilo de vida? A primeira foi entender qual o propósito da nossa vida. E a segunda foi entender que o propósito maior da nossa vida é a glória de Deus. E aí você está pensando, pastor, se você pensou, não pecou não, viu, por enquanto. Você está pensando talvez o que Pedro pensou. Capítulo 19 de Mateus, versículo de número 27. Mateus 19, 27, Pedro chega para Jesus e faz uma pergunta mercenária. Qual foi a pergunta que Pedro fez? Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Nós deixamos tudo. O senhor sabe disso. Eu trabalhava na pescaria, eu tinha barco, eu tinha minha empresa. Eu, juntamente com o Tiago, com o João, nós éramos pequenos empresários ali no Mar da Galileia. E o Senhor chegou lá e disse, venham cá que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Então a gente deixou tudo, deixou barco, deixou rede, deixou tudo. E a gente foi. Nós deixamos tudo. E vai ficar de graça. Nós vamos ganhar o quê? O que é que o Senhor vai dar para nós? Porque quando nós renunciamos a algo, nós nos achamos merecedores de ganhar alguma coisa. Nós achamos que Deus agora está na obrigação de nos recompensar, porque eu renunciei por Ele e pelo seu reino. Então Pedro, com a sua pergunta mercenária, e aí, o que é que nós vamos ganhar? O que é que vai ser de nós? Eu quero lhe dizer o seguinte, meu irmão, deixa o texto aberto, que esse Deus gracioso, impulsionado por sua graça, fundamentado na sua graça, Ele promete recompensas na era presente e na era por vir. Mas preste atenção, não há méritos na renúncia. Não, pastor, não há. Mas eu deixei tudo. Paulo disse, quem primeiro deu a ele para que ele seja recompensado? Alguém aqui ousa dizer que deu algo a Deus primeiro para que Deus possa lhe recompensar? Eu espero que não tenha. Mas Pedro quer saber. Mas Jesus não foi chato com eles. Veja o que é que Jesus faz no verso de número 28. Jesus lhes respondeu, em verdade vos digo, que vós, aqui os 12, viu? Vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de... Ou seja, eu vou dar para vocês lugar de honra, vocês 12 vão gerir, governar, reinar junto comigo, e nós vamos julgar as 12 tribos de Israel, vocês vão estar junto comigo. E os outros? Verso de número 29.
todo aquele que tiver deixado, veja, casas, ou irmãos ou irmãs, ou pai ou mãe, ou mulher, ou filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Esse Deus gracioso, mesmo não havendo méritos na renúncia, por sua graça, Ele nos recompensa. Mas aí os discípulos poderiam dizer, vamos ganhar, mas só vamos ganhar porque renunciamos. Capítulo 20, eu não vou ler, mas só olhe, só acompanhe com o seu olhar. Jesus conta uma parábola. Um homem que tinha uma grande plantação de uvas, uma vinha, e ele começa a chamar trabalhadores. Ele vai cedinho, chama um grupo e manda trabalhar e acerta com eles um denário. Um denário era o valor pago por uma diária de trabalho. Trabalhador era pouco, ele sai 9 horas da manhã e vai lá e arranja outro grupo. Um grupo foi de 6 e o segundo grupo foi de 9 para trabalhar. Faltava gente. Quando foi mais ou menos meio-dia, ele foi lá e encontrou outro grupo sem fazer nada e disse, vão trabalhar na minha vinha que eu vou pagar para vocês. 3 horas da tarde ele foi lá e arranjou outro grupo e disse, vão trabalhar na minha vinha que eu vou pagar certo para vocês. E quando foi 5 horas da tarde, ele foi lá e encontrou outro grupo de gente sem fazer nada e disse, vão trabalhar na minha vinha que eu vou pagar o que é justo. Então, pensem junto comigo. O primeiro grupo foi que horas? 6 da manhã. O segundo grupo foi que horas? 9 da manhã. O terceiro grupo foi que horas? Meio-dia. O quarto grupo foi que horas? 3 horas. E o quinto grupo? 5 horas. Quem chega às 6 da manhã e trabalha até 6 da tarde, trabalhou quantas horas? Quantas horas? 12. Quem chega às 5 e trabalha até 6, até 18 horas, chega às 17, trabalha até 18, trabalha quanto? Quem tem que ganhar mais? E aí? Na lógica da justiça humana e do comércio, quem trabalhou 12 horas, obviamente, vai ganhar mais. Mas o Senhor, quando chamou, disse, eu vou dar um denário. É o valor pago por uma diária. E quando ele chamou os outros, ele disse que ia pagar quanto? Ele disse, eu vou pagar o que for justo. Aí ele chamou o servo e disse, chama os trabalhadores e começa a pagar. Mas você vai começar pelos que vieram por último, os que chegaram de 5 horas. Começa a pagar por eles. E deixa para pagar os que chegaram 6 horas por último. Quando foi fazer o pagamento, o senhor pega um denário e dá na mão daquele que chegou 5 horas da tarde. Um denário era o valor pago por uma diária de trabalho. E o dono da vinha deu um denário para quem chegou 5 horas da tarde. O pessoal lá do final da fila, que chegou 6 horas, começaram a conversar, ó. Um denário, isso quer dizer que nós vamos ganhar mais. Um denário para quem chegou 5, um denário para quem chegou 3, um denário para quem chegou meio-dia, um denário para quem chegou 9, e você que chegou 6, um denário. Mas como nós aguentamos o calor do dia? Nós suportamos a fadiga e o trabalho pesado, e você nos iguala a eles. O patrão disse, eu não estou sendo injusto com você. Eu lhe disse que eu pagaria quanto? Um denário. Tome um denário. Se eu quero dar do que é meu para esse aqui, por acaso seus olhos são maus porque eu sou bom? Sabe o que é que essa parábola está ensinando para o Pedro que disse, e nós o que ganharemos? A parábola está deixando claro, irmãos, que toda recompensa no reino de Deus não é resultado do mérito humano. Toda recompensa do reino de Deus é resultado da graça do Senhor na nossa vida. A recompensa no reino depende
única e exclusivamente da graça soberana do Senhor. Coloque a renúncia, busque a renúncia como estilo de vida. Haverá recompensa. Mas nunca pense, estou ganhando porque fiz. Não, está ganhando porque Deus é gracioso.